Olá, turma, tudo bom? Vamos prosseguir com a nossa disciplina de Lógica Computacional 2 e hoje nós vamos entrar no algoritmo de unificação. Porque nas duas últimas aulas nós conseguimos resolver um problema que nós tínhamos que resolver para conseguirmos aplicar a resolução na lógica de predicados, que era como nós iríamos representar uma expressão da lógica de predicados na forma clausal. Nós conseguimos resolver esse problema no finalzinho da última aula. Agora ainda temos mais problemas para resolver. Um deles e quando nós tivermos dois literais complementares, por exemplo, esses dois aqui, só que eles não são exatamente complementares, porque eles têm, na lógica de predicados, nós temos, além do predicado, nós temos funções e variáveis. E quando a diferença for justamente num elemento desse, for numa função, numa variável, como que nós vamos fazer? Nós podemos simplesmente aplicar a resolução aqui como se eles fossem iguais? Ou a gente tem que levar em consideração algum outro aspecto disso? É nessa direção que nós vamos caminhar a partir da aula de hoje. E para resolver isso, nós vamos utilizar o algoritmo de unificação, que é a ideia de tentar unificar essas duas expressões, fazer com que elas fiquem idênticas. E o algoritmo vai nos dizer exatamente se nós conseguimos unificar e quando conseguimos unificar, como que nós fazemos para unificar esses dois, e também ele é capaz de dizer se não é possível eu unificar essas duas expressões, tá? Então, esse algoritmo de unificação, que nós vamos vê-lo no final dessa aula, vai nos dizer isso, tá? Aí, a partir dele, nós vamos avançar. Ótimo? Então, primeira coisa que a gente tem que saber, de definir para saber utilizar, é o que é uma substituição. A ideia da substituição se eu vou fazer o y1 ficar igual, ser a mesma coisa que w. Isso é uma substituição. Aí eu tenho que ser capaz de representar essa substituição para eu ver se ela vai conseguir, de fato, unificar as minhas expressões lá no final desse algoritmo de unificação. Então, primeira coisa que nós temos que ver, a substituição. Então, uma substituição na lógica de predicados, ela é um conjunto. Aqui nós chamamos de θ, esse conjunto que vai substituir a variável x1 pela variável t1. A variável x2 pela variável t2 e assim por diante até uma variável xn pela variável tn. Porque nesse exemplo que nós tivemos aqui, nós tínhamos uma função unária, mas essa função podia ser binária, ternária, quaternária, então ele podia ter que substituir várias variáveis para conseguir unificar. Então aqui nós estamos pensando no caso geral, em que a nossa substituição pode substituir mais do que uma coisa, Então, aí prosseguindo aqui, essa é a substituição onde para todo i, xi é uma variável e ti é um termo, tal que o xi é diferente de ti. Então, eu sempre vou ter na substituição uma variável, esses x aqui estão representando variáveis. Então, vai ser uma variável, vai ser substituída por um termo. Aí nós temos que lembrar lá no início da disciplina, quando nós vimos a nossa definição de sintaxe, o que pode ser termo. Termo pode ser uma função aplicado a alguma coisa, a variáveis, ou uma variável. Uma variável pode ser um termo. Então, eu posso ter uma variável sendo substituída por uma variável. Posso ter uma variável sendo substituída por uma função de variáveis. O que eu não posso ter é uma variável sendo substituída por uma função. Desculpa, uma função sendo substituída por uma variável. Isso eu não posso. Porque o primeiro elemento, o elemento que vai ser substituído, sempre tem que ser uma variável. O segundo elemento que vai ser um termo. Então, termo pode ser função ou variável. Então, como o x é sempre uma variável, então ele obrigatoriamente é variável. Não pode ser outro tipo de termo. Ele não pode ser uma função. Tá? E mais do que isso, aqui ele está falando que o xi tem que ser diferente do ti. Então, eu não posso ter uma variável sendo substituída por ela mesma. Isso não faz sentido.
tá? Então, é isso que eu não posso. Então, eu não posso ter x1 sendo substituído por t1, onde x1 e t1 é a mesma coisa. Eu não posso. Além disso, para todo i e j, eu tenho que um xi tem que ser diferente do xj se o i for diferente do j. Então, eu não posso ter mais de uma substituição aqui sobre a mesma variável. Então, se aqui é uma variável, essa xn, se a x1 é uma variável, a xn não pode ser a mesma variável. Tem que ser sempre variáveis diferentes. Certo? Então, essas duas regrinhas. Então, eu vou destacar aqui, ó, que ele não pode ter uma substituição de uma variável ser substituída para ela mesma, e eu não posso ter duas substituições sobre uma mesma variável, tá? Então, eu tenho que levar isso em consideração. E como que eu faço para aplicar uma substituição num conjunto de expressões? Por exemplo, se eu tiver um conjunto que tem essas duas expressões, como que eu faço para aplicar uma substituição nesse conjunto? Tá, então aqui eu tenho uma substituição, né, que eu expressei do mesmo jeito que estava na definição anterior. A aplicação de θ em S, denotada por Sθ. Então, quando eu escrevo Sθ, eu estou falando que eu estou aplicando a substituição θ em S. É o conjunto obtido de S substituindo simultaneamente todas as ocorrências de xi em S por ti. Então, se eu aplicar essa substituição em S, eu vou simultaneamente aplicar todas essas substituições, substituindo cada um dos xi por ti. Então, eu vou substituir cada um dos x1 por t1, cada um dos x2 por t2, e assim por diante. Todas as substituições. Para o i, começando do 1 até o n, né? Então, eu vou fazer para todas. Se, ao final, na verdade, o θ for vazio, né? Porque aqui eu posso ter n, eu posso ter vazio também. Posso ter nenhum. Então, S aplicado à substituição que é vazia vai ser o próprio S. Eu não substituí ninguém por nada. Tá? Então, eu posso ter isso. Eu posso ter uma substituição vazia. Beleza? Então, eu posso ter uma substituição que ela tem que seguir essas regrinhas para ser uma substituição válida, e é assim que eu aplico a substituição num conjunto. Vamos fazer um exemplo para ver como é que isso fica. Então, eu vou considerar como esse conjunto S como sendo essa cláusula aqui. A cláusula nada mais é do que um conjunto de expressões. Não é? É a mesma coisa que a gente está fazendo aqui. Então, eu quero saber como que ficaria o meu C1 θ, por exemplo. Eu vou aplicar essa substituição sobre o C1. Lembrando, o que eu tenho que fazer? Ao aplicar, eu vou ter que fazer a aplicação de θ em S, que é esse, que aqui no caso é em C1, que eu chamei de C1 θ, é o conjunto obtido substituindo simultaneamente todas as ocorrências das minhas variáveis. Então, eu vou substituir simultaneamente todas as ocorrências de y1 por w, todas as ocorrências de w por g de a, z, x, todas as ocorrências de x por w, nesse cara aqui. Então, vamos fazer, ó. Então, vai ser, ó, p, y. No lugar de y, eu vou substituir por quem? No lugar de y1, né, eu vou substituir por w. Então, w. Não que y. Y não está aqui, só está o y1. Então, o y continua ali, ninguém mexeu nele. Z. Z não está aqui, então ele continua ali, ninguém mexeu nele. X. X está aqui, ele virou w. Beleza? É isso que nós temos que fazer. O que eu tenho que levar em consideração aqui? Principalmente este simultaneamente. Por quê? Eu vou, ao mesmo tempo, fazer todas as substituições. Eu não vou primeiro substituir isso
e depois substituir isso. Porque senão gera um problema. Por exemplo, se aqui o meu Y1 virou W, eu fiz essa substituição. Aí depois eu faço essa, eu já tenho um W. Eu aplicaria no cara que eu acabei de substituir uma outra substituição. Não é assim, é tudo ao mesmo tempo, tá? Só que eu não consigo escrever tudo ao mesmo tempo, então eu tenho que tomar esse cuidado para fazer essa substituição toda ao mesmo tempo. Então se eu substituir o Y1 por W, o Y não substitui por ninguém, porque não estava aqui, o Z eu não substituí por ninguém porque não estava aqui, e os X eu substituí por W. Então essas duas substituições acontecem simultaneamente. Beleza? Então vamos fazer um outro caso aqui, que seria o C2 θ, que eu vou aplicar a mesma substituição, só que nesse outro conjunto. Então vai ser, ó, não P de X. Lá, o X vira W. Q de W. W vira G de A, Z, X. E R de W. Então, W vira G de A, Z, X. Aí, Y1 que virou W. Z que não vira ninguém. X, Z, né? X que vira W. E Z que não vira ninguém. Pronto. Então, eu fiz essa substituição nesse conjunto, todas as substituições de uma vez. Então, ao mesmo tempo, o X virou W, o W virou G de AZ X, o W virou G de AZ X, o Y1 virou W e o X virou W. Tudo ao mesmo tempo. Para não acontecer de eu faço essa substituição, depois faço essa, tá? Então, esse cuidado que a gente tem que ter. Certo? Então, vamos ver aqui, ó. Nesse outro exemplo, um exemplinho menor, mas que a gente vai tentar explorar uma outra coisa aqui, ó. Então, eu tenho o meu S e eu vou tentar fazer Sθ1. Então, ó, Sθ1. Então, vai ser, ó, P de X que vira Y. Y que, né, continua ele ali, ó. Beleza. E se fosse Sθ2, como que ficaria? Ó, é P de X no θ2, ele não muda. Então, do Y, que aí o Y vira B. Beleza. E agora? Vamos fazer assim, ó. Imagina que eu vou pegar o Sθ1 e nesse carinha eu vou aplicar o θ2. Tá vendo? É como se eu pegasse, ao invés de eu pegar aqui e aplicar uma substituição, eu vou pegar aqui e aplicar uma substituição. Como que ele vai ficar? Ó, vou pegar o Sθ1 e vou aplicar a substituição θ2. Então isso vai ficar, ó, P de Y que vira B. E Y que vira B. Beleza. Agora vamos fazer outra aqui, ó. Vamos fazer o Sθ2. Eu aplico θ1. Então, Sθ2 eu aplico θ1. Então, ó, Sθ2, que é esse, é P de X. No lugar de X eu ponho Y. B. B não tem ali. Então, B. Primeira coisa que a gente pode perceber. Eu pegar o S, aplicar θ1, depois θ2, me dá um resultado.
eu pegar o S, aplicar o θ2 depois o θ1, me deu um resultado diferente. Então, não é a mesma coisa eu aplicar duas substituições em ordens diferentes. Não é a mesma coisa, tá? O resultado pode ser diferente. E a gente pode pensar o seguinte: lá mais na frente, um pouquinho mais na frente nesse conteúdo, a gente vai ter que, aos pouquinhos, aplicar substituições. Que nem a gente fez aqui. A gente pegou o S, aplicou substituição θ1, depois aplicou substituição θ2, e a gente pode querer aplicar essas substituições mais vezes. Um θ3, um θ4 e assim por diante. Mas, ao final, a gente quer saber o que significa todas essas substituições aplicadas juntas. Então, pode ser que a gente queira representar essa substituição aqui como sendo assim, aplicar no S, saber quem é esse θ1, θ2. Que substituição é essa que, aplicada ao S, gera parte desde o início e já chega aqui, de uma vez só, sem eu precisar dar vários passinhos de substituição. Tá? Isso a gente vai precisar descobrir. E isso daqui é chamado de composição de substituição. Eu vou juntar duas substituições e criar uma que seja equivalente às duas substituições juntas. Igual como a gente consegue fazer com composição de função. Eu posso ter uma aplicação de uma função em outra função, a função matemática agora, não necessariamente a função da lógica de predicados. E fazer com que eu descubra qual é a uma função que represente aquelas duas funções de forma composta. Tá? Então é isso que nós vamos fazer agora. Nós vamos ver a composição de substituição. Vamos descobrir como que a gente pode pegar duas substituições e criar uma substituição que seja equivalente à aplicação das duas, né, em seguida, uma da outra. Certo? Então vamos ver. Composição de substituição. Considere as substituições. Então, nós vamos ter duas substituições. Uma θ1, que ela é um x1 recebendo um t1, x2 recebendo t2 e assim por diante, até um xn substituído por tn. E a substituição θ2, que é um y1 substituído por s1, y2 por s2 e assim por diante, até um ym substituído por sm. Não obrigatoriamente as duas substituições têm que ter a mesma quantidade de aplicações aqui, de ligações em cada conjunto, tá? Pode ser uma quantidade diferente. A composição de θ1 e θ2, que é denotada por θ1, θ2, tá? Então eu estou aplicando primeiro θ1, depois θ2. Lembra que a sequência de aplicação dessas substituições pode fazer diferença no nosso resultado. Então, θ1 e θ2 é diferente de θ2 e θ1. Tá? Então, se é denotado θ1, θ2, é primeiro θ1, depois θ2. E ela é calculada da seguinte forma. Primeiro passo. Nós vamos criar um conjunto que a gente vai chamar de φ, um conjunto que tem essas ligações, essas alterações aqui. Como que eu vou montar? Eu pego, primeiro, todas as alterações da primeira substituição, do meu θ1, e coloco aqui, ó. x1 recebe t1. E no final desse daqui, ó, no termo, eu aplico o θ2. Tá vendo? Eu apliquei a primeira substituição e eu vou substituir esse cara por t1, só que o t1 recebendo a substituição θ2. E assim por diante. Então vai ter o x2 recebendo t2, θ2, e assim por diante até o xn, né, sendo substituído por tn, θ2. Então foram todas do θ1, sendo que todos os t's foram aplicados o θ2 nele. E aqui eu junto todas as ligações, né, que são da substituição θ2. Então, y1 recebe S1, y2 S2, ym sn. Tudo aqui. Primeiro
juntei os dois, né, θ1 e θ2, num conjunto só, né, que nós chamamos desse conjunto φ. Beleza. Segundo passo, o que eu vou fazer? Eu vou retirar de φ as ligações que são assim, ó, yi recebe si, tal que esse yi é igual a um ij. Por quê? O que eu estou fazendo aqui, ó? Pode acontecer de, nesse conjunto aqui, eu substituir uma variável por um determinado termo. E nesse outro conjunto, eu substituir a mesma variável por um terceiro termo. Só que, lembram quando a gente definiu aqui uma substituição, que a gente falou que não posso ter duas ligações para a mesma variável? Então, se eu tinha para uma determinada variável uma ligação e numa substituição, e na outra substituição eu tinha uma outra ligação para a mesma variável, as duas não podem existir nessa mesma substituição aqui. Até porque, quando eu apliquei a primeira substituição, a princípio aquela variável original ela não existe mais, ela foi substituída por outra. Então, quem sai é a da segunda. Então, eu vou retirar os yi de si, que são a substituição da segunda substituição, do segundo conjunto, onde eu tenho um yi igual a um xj, para algum j. Então, se acontecer, quando eu juntei aqui, surgiu duas substituições, eu percebi duas substituições para a mesma variável, a substituição que originou do segundo conjunto, ela some. Eu arranco ela fora. Aí beleza, aí agora o meu conjunto φ é esse novo conjunto aqui, o conjunto sem essa ligação que eu acabei de arrancar. Aí eu vou ter um terceiro passo. Nesse terceiro passo eu vou tirar também alguma ligação que seja xi, né, sendo substituído por ti θ2, tal que o xi seja igual a ti θ2. Imagina que nessa substituição eu tinha um xi que jogava ti. Na segunda, eu tinha uma substituição que era parecido com o ti jogar no xi de volta. Então, quando eu terminar isso aqui, eu ia ter um xi jogando no próprio xi, né? Porque os dois são iguais. E aqui fala que eu não posso ter uma ligação que seja um xi em ti, onde o xi e ti seja a mesma. Então, se isso acontecer, eu arranco essa ligação também. Então, eu faço essa substituição para eu garantir que eu vou ter uma substituição, uma composição de substituição, que ela vai continuar seguindo as regras da nossa composição da nossa substituição original. Vamos ver como que nós faríamos aqui nesse exemplo. Então, eu tenho duas substituições. Olha lá. Uma que pega o x e substitui por fy, pega o w e substitui por z, e pega o z e substitui por x. Na outra, nós temos a substituição que pega o y e coloca w, pega o x e coloca z, pega o z e coloca w. Certo? Essas são as duas substituições. E a gente vai criar θ1, θ2. Essa composição de substituição. Como que a gente vai fazer? A gente vai seguir esses passos aqui. Então, primeira coisa, nós vamos juntar os dois num primeiro conjunto φ. Então, primeiro conjunto φ vai ser o quê? Todas as substituições da primeira, então vai ser, ó, x f de y, e no termo, aí aqui a gente aplica θ2. W recebendo z, e aqui aplica θ2. Z recebe x, e aqui aplica θ2. E, em seguida, a gente junta todo mundo de θ2. Y, aqui eu botei uma vírgula sem querer. Y recebe W, x recebe z, z recebe W. Beleza. Então, o primeiro passo está pronto. O que a gente vai fazer logo em seguida? Retirar todas as ligações
né, que sejam YI recebendo SI, que são as ligações vindas da segunda substituição, tal que o YI seja igual a um XJ. Isso significa o quê? Que seja uma substituição em que a variável que eu estou substituindo é uma variável que já tem substituição antes. Eu tenho, ó, por exemplo, Y, não tinha nenhuma de Y. X, eu tenho, ó, variável X, eu tenho essa daqui, ó, que já era de X. E lembrando, aqui eu não posso ter duas ligações na mesma substituição, porque isso daqui vai virar a nossa substituição, né? Que sejam aplicadas à mesma variável. Então, dentre essas daqui, quem some é a do Y recebe S, que é essa daqui, ó, vinda do segundo conjunto. Então, essa daqui some. Tá? Porque vai permanecer aquela dali. E temos também essa daqui, ó, Z recebe W, porque já tem uma, Z recebe X de θ2. Então, essa daqui também some. Beleza? Então, é isso que nós vamos fazer aqui. Aí agora vamos gerar o nosso novo conjunto. Então ele vai ser, ó, X recebe. Aí agora a gente já pode reescrever aplicando esse carinha aqui, ó. Vai ser f de y e eu aplico θ2 no f de y. Então vai ser f, no lugar de y, a substituição θ2, muda ela para w. Aí agora, no w, z aplicado a θ2. Então, ó, θ2 muda o z por w. Então, w. Aí aqui, z recebe x θ2. Então, aqui, ó, x θ2, ao invés de x é z. Eu já cometi um errinho aqui. Z. Aí agora, o seguinte, ó, y, w. Aí agora o que a gente vai fazer? Vai fazer o passo 3. No passo 3, eu vou verificar, vou retirar do conjunto φ todas as ligações que sejam xi recebe ti θ2, então todas as ligações que vieram do primeiro conjunto, tal que o xi é igual ao ti θ2. Por exemplo, w recebe w e z recebe z. Isso some. Porque quando eu apliquei, ó, w recebe z θ2, essa substituição pegava w e jogava em z, e a θ2 pegava z e jogava em w de volta. Aí gerava isso daqui, e isso não pode existir. Então, e da mesma forma do z aqui, né? Então, ao terminar, eu faço θ1, θ2, θ1, θ2, ser o que sobrou desse conjunto, que é x recebendo f de w e y recebendo w. Então, se eu pegar qualquer conjunto, aplicar θ1 e em seguida aplicar θ2, o resultado vai ser o mesmo de eu pegar esse conjunto e aplicar essa substituição uma vez só. O resultado vai ser o mesmo. Então, essa é a vantagem da gente saber compor substituição. Por mais que a gente vá descobrindo que substituições a gente vai fazendo aos pouquinhos, se a gente quiser saber qual é a substituição ao final que faz o mesmo efeito de todas as outras pequenininhas, a gente sabe aplicando a composição de substituição. Beleza? Então tá. A gente precisa disso daqui, mas a gente precisa disso para quê? Para a gente conseguir, em algum momento, descobrir o que eu vou fazer para pegar dois literais complementares que são levemente diferentes e unificá-los, que é o algoritmo de unificação. A gente vai precisar dele. Para isso, a gente precisa identificar primeiro o que é diferente. Para isso, nós vamos utilizar o conjunto de diferenças, que é a forma como eu vou fazer para encontrar a diferença nos meus elementos, para eu tentar, então, criar as substituições
que vão resolver essas diferenças. Então, primeiro, o que a gente vai fazer? Seja S um conjunto de N expressões aqui. Um conjunto finito de expressões. O conjunto de diferenças de S é determinado pelo procedimento a seguir. Então, eu vou criar aqui o conjunto de diferenças, o conjunto que me identifica o que é diferente entre essas expressões. Primeiro passo, aponte para o símbolo mais à esquerda em cada uma das expressões. Então, a gente vai começar da esquerda, marcando qual símbolo mais à esquerda a gente está olhando. Enquanto todos os símbolos apontados coincidirem, desloque simultaneamente o apontador para o próximo símbolo, o próximo símbolo à direita, em cada expressão. Então, tá tudo igual? Vai avançando para a direita, em todos ao mesmo tempo. Se forem encontrados símbolos apontados que não coincidem, se chegar em algum momento e a gente encontrar, esse símbolo, por exemplo, o Y1 é diferente do W. Temos dois símbolos diferentes, que não coincidem, né? Então, a gente vai retirar a expressão EI de cada expressão AI. Então, em cada expressão A, a gente vai tirar a expressão que inicia no símbolo de diferença. Então, a gente vai tirar a subexpressão que inicia no símbolo que está sendo apontado. Aí a gente vai fazer o conjunto da diferença de S ser igual ao conjunto dessas expressões que eu identifiquei ali. Caso contrário, se eu não encontrar nenhum símbolo apontado que não coincide, o símbolo de diferença vai ser vazio. Tá? Vamos ver como é que isso funciona. Então vamos supor que esse daqui é o nosso conjunto S, que tem duas expressões. Então com essas duas expressõezinhas, o que nós vamos fazer? Primeiro, passo 1, aponte o símbolo mais à esquerda de cada expressão. Então, ó, símbolo mais à esquerda, símbolo mais à esquerda. Tá? Enquanto todos os símbolos apontados coincidirem, desloque simultaneamente o apontador para o próximo símbolo, ou à direita de cada expressão. Então, ó, P e P tá igual. Parêntese e parêntese tá igual. F e Z, tá diferente. Certo? Então, F e Z são diferentes. Então, o que eu vou fazer? Eu vou fazer o conjunto de diferenças. Então, eu vou fazer o conjunto de diferenças como sendo os EIs, né? Cada subexpressão de cada expressão A. Então, apontada pelo meu marcador. Então, ó, aqui na esquerda ele está marcado no F. Qual é a subexpressão que é iniciada no F? É o F de X. Essa é a subexpressão. Só F não faz sentido. Só F parêntese não faz sentido. F parêntese X não faz sentido. F parêntese X fecha parêntese é a subexpressão que começa em F. Né? Então, essa daqui é a subexpressão desse lado. E desse lado é só Z. Então, essa é a nossa diferença. É isso. Ah, professor, você escreveu aqui, pareceu complicado, mas é simples. Sim, é simples. Só que a gente precisa criar algoritmos para isso, porque a gente está se aproximando de estruturar o que é a nossa linguagem de programação em lógica. Então, a gente está, né, criando os algoritmos que vão se traduzir na nossa linguagem, né, na nossa linguagem de programação. Beleza? Então, isso daqui é para eu identificar o que há de diferente nas nas diversas expressões aqui. Tá? E por que eu preciso dessa diferença? Porque o algoritmo de unificação, que é o cara que a gente está querendo descobrir aqui, então a gente está chegando nele aqui, ele precisa ser capaz de identificar a diferença entre as expressões. E esse algoritmo aqui é o que vai dizer para a gente. Então, como que vai ser o nosso algoritmo de unificação? Seja S um conjunto de expressões na lógica de predicados. Então, tem um conjunto de expressões, que poderia ser esse, poderia ser qualquer um dos outros que nós vimos. Se S é unificável, o que significa ser unificável? Se eu consigo transformar as duas expressões na mesma coisa. Às vezes eu consigo, às vezes eu não consigo. Tá? Aí ele está falando, se for unificável, se eu conseguir juntar as expressões numa coisa só, o algoritmo a seguir
determina um unificador mais geral, que é o unificador, né? Que pode ter mais de um unificador que unifica as expressões. O unificador mais geral é o mais amplo, que serve para todos, né? Então, se S é unificável, o algoritmo determina um unificador mais geral de S. Caso contrário, ele indica que S não é unificável. Então, esse algoritmo ele é esperto o suficiente para, se for unificável, ele dá a resposta, ele mostra qual é o unificador. Se não é unificável, ele avisa que não é unificável. Então, não preciso verificar se é unificável antes de aplicar o algoritmo. O algoritmo já faz isso para a gente, tá? Para isso, para fazer isso, como é que ele procede? Primeiro, a gente supõe que existe um K, que é um número natural, e θk, que são substituições. Substituições que nem essas que nós estávamos vendo aqui há pouco. Por isso que a gente estava vendo elas, para saber como utilizá-las. Primeiro passo, eu faço K igual a zero e θ0 igual a vazio. Então, eu começo esse meu K com zero, que ele é um número natural, né? E o θ0, a primeira substituição vazia. Aí eu vou para o passo 2. Se o módulo do conjunto SθK for igual a 1, isso significa se o conjunto S já está unificado, ele só tem um elemento, né? Eu consegui juntar tudo, tudo ficou igual. Na primeira passada aqui pelo passo 2, isso não vai ter acontecido, né? Porque o meu θ0 ainda está vazio. Mas se isso acontecer aqui, tá? Que o θk, o θ que eu tiver aqui, é o unificador mais geral, tá? Deixa eu marcar aqui. Unificador mais geral. Unificador mais geral. De S. Caso contrário, determine o conjunto de diferenças dk de SθK. Esse conjunto de diferenças que a gente acabou de ver aqui, tá? Então, determina qual é o conjunto de diferenças, né, nesse conjunto. Aí no passo 3, a gente vai identificar se existe uma variável x e um termo t em dk. Então, o meu conjunto dk, ele tem uma variável x e um termo t, tal que x não ocorre em t. Então, se isso aqui acontecer, se existir uma variável x e um termo t em dk, tal que o x não ocorre em t, então o meu θk mais 1 vai ser o θk composto com essa substituição. Aí aqui a gente está usando composição de substituição, compondo a θk, que nós já tínhamos, com essa nova θ que a gente acabou de criar. Então, temos uma nova substituição. Aí a gente faz o k virar k mais 1. Então, eu somo 1 no k e vou para o passo 2. Aí eu volto para cá de novo. Vou ficar num laço aqui. Caso contrário, caso isso não aconteça, ó, se esse se aqui não for verdade, porque o S não é unificável. E, professor, não entendi muito bem isso não. Tá, vamos ver um exemplo aqui que talvez as coisas se facilitem. Exemplinho. Eu tenho esse S aqui, esse conjunto de expressões da lógica de predicados, que nem está dizendo aqui no nosso algoritmo de unificação. Se o F for unificável, esse algoritmo aqui que a gente vai fazer vai determinar qual é o unificador. Tá? Caso contrário, ele vai falar que não dá. Como que a gente faz? Primeiro, determina K igual a 0 e θ0 igual a vazio. Beleza. Depois, se SθK for igual, se o módulo de SθK for igual a 1, então a gente vai ver quem é Sθ0, né? Que o meu K agora é 0. Sθ0 é a mesma coisa do S aplicado ao θ0, que é vazio, que é a mesma coisa do S, o próprio S. A gente viu isso, onde que foi? Teve um caso aqui que a gente estava... Composição, não. Aqui, ó. Se o θ for vazio, então Sθ é o próprio S. Foi isso que a gente fez aqui, certo? Então eu tenho o próprio S. Aí o módulo do Sθ0
é o módulo de S, que é a quantidade de elementos que eu tenho no S. Eu tenho 2, né? 2 elementos aqui no S. É igual a 1? Não é. Então eu não vou parar. Tá? Caso contrário, né? Caso não seja 1, não é, determine o conjunto de diferenças dk do S θk, que é o próprio S agora, por enquanto. Então, eu vou determinar qual é o conjunto de diferenças desses dois aqui. Como é que eu faço para determinar o conjunto de diferenças? Tá aqui, ó. Primeiro passo, aponte para o símbolo mais à esquerda de cada um. Então, ó, apontei para o símbolo mais à esquerda de cada um. Enquanto todos os símbolos apontados coincidirem, desloque simultaneamente o apontador para o próximo símbolo à direita. Então, ó, P e P está igual. Parêntese, parêntese, está igual. F e Z não está igual. Então, eu parei aqui, né, no passo 2. Se forem encontrados símbolos apontados que não coincidem, encontrei, né, o F com o Z, retire da expressão a expressão EI de cada AI, que indica o símbolo da diferença, que inicia o símbolo da diferença. Então, eu vou ter aqui, ó, o meu D. Então, eu vou colocar o meu D0 aqui. Ele vai ser... Quem ele vai ser? Ó? Vai ser F de alguma coisa, né? Então, ele vai ser F de X. Então, é a subexpressão iniciada em F e Z. Então, esse é o meu D. Beleza? Cadê a folhinha? Tá aqui. Voltei. Voltando para o algoritmo de unificação. Achei o D, o D0. Aí agora, se existe uma variável x e um termo t em dk, então, existe uma variável x e um termo t nesse D? Ó, isso daqui, f de x é uma variável? Não. F de x é um termo? É. Então, isso daqui só pode ser o termo. E esse cara aqui é uma variável? É. Então, esse cara aqui atende o requisito de possuir uma variável e possuir um termo. Então, eu tenho uma variável aqui e um termo aqui. Só que não basta ter uma variável e um termo. Sim, se existe uma variável x e um termo t, tal que x não ocorre em t, então, ó, essa variável aqui não pode ocorrer aqui. Então, essa variável é z. Ela ocorre nesse termo aqui? Não, não ocorre. Então, beleza. Então, existe uma variável e um termo, tal que a variável não ocorre no termo. Então, tem uma variável e tem um termo, e a variável não ocorre no termo. Então, beleza, atendi essa condição. Então, o que eu vou fazer? Eu vou gerar o meu θk mais 1. Então, eu tinha o θ0. Agora, eu vou gerar o θ1, que vai ser θ0 composto com a minha variável recebendo o termo. Então, que vai ser z recebendo f de x, que são a variável e o termo que eu tinha. Aí agora é só eu fazer a composição de substituições aqui. Nesse caso, é mais simples, porque... Ó, cadê composição de substituição? Aqui, ó. Composição de substituição. São aqueles 3 passinhos que a gente vai ter que fazer. Só que como o θ0 é vazio, não é? O θ0 é vazio, esse cara aqui eu vou juntar, aplico, ó, escrevo as substituições da primeira, não tem nenhuma. Escrevo as substituições da segunda, z recebe f de x. Arranco as da segunda que são aplicadas em variáveis que já existem na primeira não tinha nenhuma. E arranco da primeira substituição a que substitui a variável por ela mesma, não tinha nenhuma na primeira. Então, é assim que fica o nosso θ1. θ1 é esse. Beleza? Então tá.
Então, gerei o θ1 e agora o meu K é igual a 1, né? Porque o K é igual a K mais 1. Então, K igual a 1. Beleza, vá para o passo 2. Eu venho para cá. Eu vou ver aqui, ó. S θ1, o módulo dele é igual a 1? É isso que eu vou verificar. O módulo de S θ1 é igual a 1? Então eu tenho que fazer S e aplicar o θ1 nele. Então eu vou precisar descobrir quem é S θ1. S θ1 vai ser, ó, P de F de X, Y, até agora nada está substituído. X, não, continua igual, fechou. P de Z, aí tá bom, agora sim, ó, o Z eu substituo por F de X, F de X. Aí eu tenho G de Z, aí, opa, o Z vira F de X. W. Então, nesse conjunto, quantas coisas diferentes eu tenho? Ó, esse cara tá bem diferente desse, né? Então, o módulo de S θ1 é 2. Então, não é 1. Então, eu volto para cá. Ó. Se o módulo de S θk for igual a 1, então pare. Não é. Então, eu não vou parar. Caso contrário, é esse o caso que eu tô. Determine o conjunto de diferenças dk do S de dk. S θk. Então, vou determinar o conjunto de diferenças desse cara. Então, vou determinar o D1. Como que eu vou fazer isso? Conjunto de diferenças. Aponta para o mais à esquerda dos dois. Vai avançando para a direita enquanto for idêntico. Ó, parêntese, parêntese, F com F, parêntese com parêntese, X com X, parêntese com parêntese, vírgula com vírgula, Y com G. Então, opa, tem diferença. O que, que eu faço? Escrevo aqui no conjunto de diferença a subexpressão que começa em cada marcador aqui. Então, a subexpressão daqui é o Y. A subexpressão daqui é o G de F de X. Beleza, tenho a minha diferença. Agora, se forem encontrados símbolos apontados que não coincidem, gera diferença. Gerei. Aí eu volto para cá. Terminei aquela parte, volto para o meu algoritmo de unificação e determine o conjunto de diferenças. Acabei de determinar. Se existe uma variável e um termo, tal que a variável não ocorre no termo. Então, eu tenho uma variável, o y, e um termo, o g de f de x, onde a variável não ocorre no termo. Então, y não ocorre no g de f de x. Beleza, então eu tenho. Então, eu vou fazer, agora, eu tenho que fazer o θ2 como sendo θ1 composto com a minha variável, y, recebe o termo g de f de x. Aí agora eu tenho que fazer a composição dessa substituição. Então, ó, o θ2 vai ser... Como que é composição de substituição? Voltando aqui. Eu escrevo primeiro o conjunto com todo mundo junto. Então, ó, primeiro a substituição do θ1, que é z recebendo f de x. E no f de x, eu aplico o θ, o que aqui eu chamei de θ2, né? Que aqui é o θ1. Ah, desculpa, que aqui não tem o nomezinho ainda, né? Que é essa substituição aqui, ó. Eu aplico nela y, g de f de x. Fechou, fechou, fecha aqui.
Fecha essa e fecha essa daqui. Então, eu vou aplicar no f de y essa substituição. Eu vou aplicar no f de x essa substituição, que é y recebe g de f de x. Aqui não tem y, então o θ2 vai ser... Ai, só que eu fechei aqui sem fazer o negócio. Quer ver? Refazendo aqui, ó. θ2 vai ser z f de x, e nele eu aplico a outra substituição, y recebendo g de f de x. Tá, essa daqui é a substituição da primeira, do θ1. Aí eu junto essa substituição aqui também, ó, y recebendo g de f de x, tá? Agora eu fiz certo. Aí, aplicando essa substituição aqui, aqui não tem y para alterar, então vai permanecer a mesma coisa. E esse daqui. Então eu fiz o passo 1. Aí agora eu tenho que fazer o passo 2. Retira daqui a ligação que seja da segunda substituição, tal que o yi seja igual ao xj. Se eu tiver aqui sendo aplicado para uma variável que aqui já estava aplicada. Não, nesse caso não acontece. Aqui eu estou aplicando em y, aqui é em z. Então, não preciso arrancar ninguém daqui. Passo 3. Retirar qualquer ligação que faça, né, o xi ir para o ti θ2, onde os dois sejam iguais. Então, se eu tiver um z, joga em z, ou um y, joga em y. Eu não vou ter nenhum dos dois aqui. Então, o meu θ2, ele vai ser z recebe f de x. Apliquei isso daqui, não muda nada, né? Então, y recebe g de f de x. Então, esse é o θ2. Beleza? Então, voltando para cá, para o algoritmo de unificação. Acabei de unificar, né? Gerei o meu θ2. Então, agora, o meu k é 2. Eu vou para o passo 2. Então, eu tenho que ver o S θ2 em módulo é igual a 1. Então, primeiro eu tenho que descobrir quem é S θ2. Quem é S θ2? Eu pego o S e aplico o θ2. Então, vai ficar, ó, P de F de x, não tem nenhuma substituição em x, então permanece x. De y tem aqui, então no lugar de y vira g de f de x. X, não tem ninguém em x aqui. X, vírgula, P de z, ó, z vira f de x. De g de z. G de z. Quem é z? Z eu substituo por f de x. Então, de f de x. W. W não muda não teve nenhuma mudança aqui. Então tá. Esses dois ainda são diferentes? Ainda são, ó. Tem diferença aqui no final. Então, o módulo de S θ2 ainda é 2. Então, o módulo de S θk é 1? Não, não é. Então, o que a gente vai fazer? Vai determinar o conjunto de diferenças. Então, conjunto de diferenças D2 vai ser... Como que eu determino o conjunto de diferenças? Aponto mais à esquerda dos dois, mais à esquerda. Enquanto for idêntico, eu avanço para a direita, ó. Idêntico, né? Parêntese, parêntese, FF, parêntese, parêntese, XX, parêntese, parêntese, vírgula, vírgula. GG, parêntese, parêntese,
ff, parêntese, parêntese, xx, parêntese, 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 vírgula, vírgula, x e w. Chegamos numa diferença. Se for encontrado símbolos apontados, eu extraio a subexpressão e coloco aqui. Então, ó, x, que é daqui, e w, que é de lá. Beleza? Então, é o que temos por enquanto. Agora temos que prosseguir. Não tem desse lado. Okay. Então, tá. Então, conjunto de diferença já foi. Algoritmo de unificação. Como que eu faço agora? Achei o conjunto de diferença. Existe uma variável x e um termo t. Ó, são duas variáveis. Então eu posso falar que essa é a variável, essa é o termo, ou o contrário. Tal que a variável não ocorre num termo. Beleza, os dois são variáveis, x não ocorre em w, nem w ocorre em x. Então, eu vou avançar. O que eu vou fazer? Eu vou fazer o meu próximo θ. Então, eu vou fazer o θ3. θ3 é quem? É o θ2 aplicado a... Eu vou falar que essa é a variável e esse é o termo. Então, ó, x recebe o w. Certo? X recebe o w. Vou botar aqui. E agora vamos fazer essa composição aqui. Quem é o θ2? O θ2 está aqui, ó. Então vai ser essa composição, ó lá, o θ3 vai ser θ2, que é este daqui, ó. Z recebe f de x aplicado a isso, né? Então, no lugar de x, eu já vou substituir por w. E y recebe g de f de x. E a substituição é essa daqui. Então, x já vira w. Então, já apliquei, sim, escrevi os termos dessa substituição aplicando a que eu vou compor, né? E junto com essa daqui também. Agora, x recebe w. Beleza. Então, continuando com a composição, aqui. Passo 2. Retira todos os que forem da segunda substituição que tivessem sendo aplicadas na mesma variável. Então, ó, tem uma em x, uma em y, uma em z, uma em y e uma em x. Então, não tem problema. E retira da primeira qualquer um que seja da variável nela mesma. Então, ó, de z em f de w, não tem problema. De y em g de f de w, também não tem problema. Então, esse é o nosso θ3. Então, temos o nosso θ3. Agora, o que a gente faz? K recebe K mais 1. O K era 2, agora K igual a 3. Vá para o passo 2. Passo 2. Aí eu vou analisar. S θ3 é igual a 1? Então, eu tenho que pegar o S e aplicar o θ3. Então, vai ficar, ó, S θ3 dá o quê? P de F de X, só que o X vira W. Y, só que o Y vira G de F de W. X, só que o X vira W também. Fechou. Aí agora, P de Z, só que o Z vira F de W. G
de Z, só que o Z vira F de W. O W não vira ninguém, ele continua ele. Então agora nós temos um conjunto que tem dois carinhas idênticos. Então, na verdade, o meu Sθ3 é P de F de W, G de F de W, W. Então significa que o Sθ, o módulo de Sθ1, Sθ3, desculpa, é 1 mesmo. Então, se o módulo de Sθk é igual a 1, então pare. Esse θk é o unificador mais geral. Então, o nosso θ3 é o unificador mais geral. Esse é o cara que unifica essas duas expressões, tanto que ele unificou aqui. Beleza? Essa era a questão que a gente queria resolver. Eu consigo unificar dois caras? Se eu conseguir, se for possível, esse algoritmo nos dá a substituição que vai unificar os dois. E o que a gente vai fazer com essa substituição? Aí a gente vai ver um pouco mais na frente. Então, esse é um caso em que a gente consegue unificar. Vamos ver um outro exemplo também, para a gente ver um caso em que não dá para unificar. Então, ó, esse exemplo aqui, ó. S é igual a P de F de X, P de X. Como que a gente começa? A gente começa com K igual a 0 e θ0 igual a vazio. Aí a gente vai ver S θ0 em módulo é 1. A gente sabe que S θ0 é igual a S substituição vazia, que é o próprio S. E ele não tem módulo 1. Então, não. Caso contrário, determine o conjunto de diferenças. Então, vamos determinar D0. Como que é o conjunto de diferenças? Aponte para o mais à esquerda. PP está igual, parêntese, parêntese, está igual Fx. Então, F de x é a primeira subexpressão e x é a segunda expressão. Tá? E agora, o que a gente faz? Geramos o conjunto de diferença. Então, geramos o conjunto da diferença. Se existe uma variável x e um termo t, ó, variável e termo, tal que a variável não ocorre no termo, tal que a variável não ocorre no termo. Opa, não, a variável ocorre no meu termo, tá vendo? Minha variável é x e o meu termo tem x, tem uma ocorrência de x. Então, eu não achei isso. Eu não achei uma variável e um termo tal que a variável não ocorre no termo. Então, eu estou no caso contrário. Caso contrário, pare. S não é unificável. Então, esse cara não é unificável. Mas, professor, sério que não dá para unificar? Não dá. E se a gente fosse teimoso, não seguisse o algoritmo e tentasse unificar? Tá bom, vamos seguir para ver o que aconteceria, tá? O que iria acontecer? Nós iríamos gerar o nosso θ1, tá? Nosso θ1 seria θ0 composto por variável recebe termo. A composição ia ser isso mesmo. Então, o θ1 ia ser x recebe f de x. Aí a gente ia voltar para cá e ia ver o Sθ1, se ele já tem tamanho 1. Né? Então, se a gente fosse ver ó, Sθ1, o que ia acontecer? Eu vou aplicar essa substituição no meu S. Então, ia ficar P
de f de x. No lugar de x, vira f de x. Fechou? Fechou? Faltou um. E p de x. No lugar de x, f de x. Aí eu ia voltar. Ia fazer a diferença de novo. Ó. P, parêntese, f, parêntese, f e x. Eu ia ter um θ 2 como sendo θ 1 com x f de x. Eu ia ficar nesse ciclo para sempre, porque o meu x ia virar f de x, então eu ia botar ele dentro dele mesmo. E eu nunca ia chegar. Por isso que quando o algoritmo identifica que a variável ocorre no termo, ele sabe que ele vai entrar num loop infinito. Então ele já avisa, ó, para porque a gente está entrando num loop infinito. Então isso daqui a gente nem precisa fazer, porque a gente sabe que isso daqui é não unificável. Beleza? Então a gente está chegando pertinho de conseguir aplicar a nossa resolução. Na próxima aula, eu acho que a gente já consegue fazer um exemplo de aplicação de resolução. A gente vai utilizar para isso a forma prenex e a escolemização para botar a nossa expressão na forma clausal e vamos utilizar o algoritmo de unificação que a gente viu hoje para conseguir tentar unificar as coisas. E vamos compor isso tudo na nossa resolução que a gente tinha antes. Ela vai ficar um pouquinho mais complicada do que era na lógica proposicional, mas a gente vai conseguir aplicar normalmente. Beleza? Então, por enquanto é isso, pessoal. Até mais.